Olá pessoal, e o ex-cientista-chefe de pesquisa de OVNIs do Pentágono deu uma declaração bastante polêmica, colocando a hipótese se o sangue desses animais mutilados não poderia estar sendo utilizado para fazer funcionar alguns desses OVNIs que seriam pilotados por inteligências não humanas. Isso aconteceu durante um evento em que estavam presentes ali membros da pesquisa atual no Rancho Skinwalker e também o ex-diretor do programa de investigação de OVNIs do governo da Força Tarefa OVNI, que era o APTF, que era o Jay Stratton. Então, essa hipótese foi colocada depois de uma pergunta de uma criança de 8 anos sobre para onde estaria indo esse sangue desses animais mutilados de forma misteriosa. Lembrando que ontem eu postei um vídeo da Força Aérea Uruguaia, em que a Força Aérea Uruguaia, através do seu órgão de pesquisa de OVNIs, que é o CRIDOVNI, admite que certos OVNIs causariam essas mutilações em animais, inclusive com a remoção de órgãos. Então vamos ver aí, primeiro quem falou isso e um pouco da fala, em seguida um trecho de vídeo que eu legendei, e aí eu comento em seguida. Então, quem fez a declaração polêmica foi o Dr. Travis Taylor, muito conhecido aí pela participação em programas científicos e sobre OVNIs no History Channel, National Geographic e na Discovery. E quem é o Travis Taylor, né? Ele é engenheiro eletricista, tem triplo mestrado em física, engenharia aeroespacial e astronomia, e duplo doutorado em física óptica e engenharia aeroespacial, e há muitas décadas é funcionário do governo, e foi o cientista-chefe da UAPTF, a Força Tarefa de Investigação OVNI, há poucos anos atrás. Então vamos ver a declaração aí do Dr. Travis Taylor. Than light travel or to create a warp drive or a wormhole or something to allow you to go vast distances through space that a UFO would have to do. They'd have to have a material that would allow you to actually change how electricity, magnetism, and gravity work in that local area of space around the spaceship or maybe in the hull of the spaceship. And mathematically and scientifically, we only understand it theoretically. We haven't ever been able to build one, but we call it a topological insulator. Or that would be made of a thing called a metamaterial. It's a brand new science. People are just learning that we can build a special material that would allow us to go faster than the speed of light. Well, the problem is we have only been able to create little bitty pieces of it in the lab at super, super, super cold temperatures. But recently, a scientist who won a Nobel Prize in laser optics was looking for room temperature topological insulators, and he found one. And it's in a compound called bovine serum albumin. Now, what I just said was cow blood. So, what if these aliens are using somehow the cow blood to make their engines go work right? I don't know. I mean, this is a speculation, but those are some interesting pieces of data and facts that we can put together to tell a really interesting story. So it's a great question from an 8-year-old. Really Então tá aí a declaração do Dr. Travis Taylor e alguns pontos que eu queria destacar na declaração dele. O primeiro é que todos esses oficiais do governo que têm vindo a público, eles têm dito que os responsáveis por fazer esses OVNIs funcionarem seriam metamateriais ou materiais exóticos e que esses materiais seriam capazes de distorcer ali o campo gravitacional ao redor da nave, fazendo esse objeto fazer essas movimentações estranhas que a gente vê por aí, né? Inclusive saltos no espaço. Então, não vou colocar aqui, não é o intuito do canal colocar aqui física e matemática pesada, mas só para contextualizar, isso tudo seria possível, segundo ele fala teoricamente, e outros oficiais, como Eric Davis e físicos do governo, têm falado, Hal Puthoff inclusive, que isso seria possível manipulando materiais nessa equação aqui, que são as equações de campo, de Einstein, vindo lá da relatividade, em que do lado esquerdo aqui você tem termos que significam ali a geometria do espaço-tempo, a curvatura do espaço-tempo, as deformações e a forma do espaço-tempo, que é esse grande tecido aí que a gente está envolto, esse tecido invisível. E aí tem uma imagem até embaixo da Terra, a massa e a energia da Terra causando essa deformação, esse poço ali no espaço-tempo, que nada mais é que a gravidade. E
E o lado direito aqui da equação você tem, então, termos com algumas constantes e alguns termos relativos à energia e matéria, né? E aí, então, isso quer dizer que a energia e matéria geram ali deformações no espaço-tempo. E aí, criando ali condições exóticas de energia, você conseguiria ali com esses materiais também gerar diferentes deformações no espaço-tempo e gerar deformações no campo gravitacional, fazendo essa forma estranha com que esses objetos voariam, né? Então, esses objetos agiriam deformando ali a gravidade, anulando a gravidade de alguns pontos, e com isso eles conseguem ficar suspensos, sem nenhum motor, sem nenhuma asa, enfim, nada que a gente conhece de forma convencional. Outro ponto que o Travis Taylor cita, que é interessante, é sobre os isolantes topológicos. O isolante topológico nada mais é que um material, geralmente eles são ligas metálicas, e aí ele está falando do outro material que é biológico, vindo do sangue, mas geralmente são ligas metálicas, e que a característica principal é que você tem uma corrente elétrica que passa na superfície desse material, e dentro você não tem corrente elétrica nenhuma. Isso causa uma série de características interessantes que podem ser usadas ali em tecnologias disruptivas no futuro, muito ligadas ali à computação quântica e novas tecnologias que estão vindo. Então vamos ver coisas bastante estranhas aí, com certeza, através desses isolantes topológicos que estão sendo estudados hoje em dia aí na física. E aí ele fala ali, né, a maioria deles é utilizada em temperaturas criogênicas, centenas de graus abaixo de zero, e agora estão descobrindo finalmente esses materiais supercondutores, isolantes topológicos e outros a temperatura ambiente que vão possibilitar finalmente aplicações práticas, né, que não necessitam dessas temperaturas baixíssimas aí. E aí ele coloca o BSA, né, que é a albumina sérica bovina, vem do sangue do boi, do plasma do sangue do boi. Isso já é utilizado em várias pesquisas há muitas décadas, e inclusive porque essa substância ela é utilizada, é um ótimo elemento de ligação entre proteínas e outros entes biológicos. E esse BSA, que é essa albumina sérica bovina, também é utilizada para você colocar como invólucro de um material para aquele organismo não rejeitar aquilo que você está implantando. Então poderia, por exemplo, criar um implante metálico, colocar esse BSA, esse material do sangue do boi, e colocar no meu corpo para não reagir e meu corpo não expulsar. E uma coisa interessante disso é que muitas pessoas militares e civis que viram OVNIs de perto relataram que esses OVNIs eles pareciam vivos, pareciam seres vivos, né? Pareciam respirar, parecia que a nave, o tecido se movimentava. E há muito tempo teorizam que esses OVNIs seriam uma mistura de material inorgânico, um metal, uma liga metálica, com material orgânico biológico. E por isso essa impressão de que é um material vivo. Talvez esse material, vindo do sangue do boi, talvez da vaca, está sendo utilizado para isso, talvez. E vocês viram ontem, né, a matéria que eu publiquei sobre a Força Aérea Uruguaia, em que uma das consequências dos estudos deles é que os OVNIs serão responsáveis pela mutilação de animais com remoção de órgãos. E em vários desses casos, os animais são encontrados sem sangue, como os que eu fui no Ceará e presenciei. Não eram vacas, mas sim porcos, totalmente sem sangue e com órgãos retirados. Então, para onde estaria indo esse sangue? E um outro ponto interessante é que, se a gente pega os documentos oficiais dos casos que aconteceram no Acre, os indígenas dizem que tem um conhecimento lá no lado peruano, dos indígenas vindos do Peru, de que essas mutilações aconteceriam para fazer voar avião pequeno. Essa é a frase que eles usam. Então, mais uma ligação que haveria aí entre o funcionamento de OVNIs e as mutilações anômalas que são encontradas. Isso é estranho e muito interessante. E aí a gente coloca uma teoria, né? A gente sabe que grande parte dessas mutilações é possível que os causadores sejam os tais chupacabras e outros seres que têm olhos vermelhos, um cheiro muito ruim de compostos de enxofre. O que esses seres, onde é que esses seres estariam vindo, né? Seriam esses seres criações de inteligências que pilotam esses OVNIs e estão colocando esses seres aqui para poder extrair esse sangue, fazer uma espécie de operação, e eles usarem esse sangue para usar a tecnologia através desse sangue. Então é uma coisa interessante que algumas peças começam a surgir, a gente faz algumas ligações aí. E certamente Travis Taylor trabalha muito tempo para o governo, trabalhou com OVNIs para o governo e sabe muita coisa, de repente ele está dando alguma pista aí. Então é isso,
fica aqui mais uma hipótese interessante para a gente pensar. Um abraço e até a próxima.